Graça e paz, seja abundante, que alegria estar com vocês e conhecer novos irmãos, jovens. É um privilégio para mim e para a Miriam estarmos aqui. Estamos passando uns dias aqui no Rio de Janeiro, visitando vários bairros, núcleos e conhecendo irmãos em vários lugares, servindo pela graça, né? E hoje tivemos em Rocha Miranda com o pessoal de Campinho também. Foi um tempo muito precioso. Não sei se alguém aqui estava lá hoje ou não. Todos me abandonaram, né, Sila? Só o Roberto estava lá conosco. Receba saudações dos irmãos de Manaus, Amazonas, que estivemos lá durante 15 dias. Também irmãos da Colômbia, que estivemos no final do ano. Pessoal lá de Montemont, onde nós moramos, especialmente o Fabrício pediu para saudar vocês. E tem irmãos orando por esse tempo aqui no Rio, em vários lugares. Como nosso tempo é curto, né? Então vamos direto à palavra do Senhor, né? Vamos abrir em Atos, capítulo 11. Versículo 19 ao 26. Ora, os que foram dispersos a partir da perseguição que começou com a morte de Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra que não fosse judeu. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Quando ele chegou e viu a graça de Deus, ficou muito alegre e exortava a todos que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor, porque ele era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Depois Barnabé foi a Tarso, à procura de Saulo, e quando o encontrou, levou-o a Antioquia, e durante um ano inteiro se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. Esse texto é um divisor de águas no livro de Atos, porque até aqui a obra de Deus vinha sendo levada por meio dos apóstolos que estavam em Jerusalém. E a partir daqui o evangelho chegou aos gentios depois de Cornélio. Mas é muito interessante que Jesus treinou seus 12 discípulos e depois que ele morre, ele ressuscita e dá uma ordem para eles: vocês permaneçam em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder, e vocês vão ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em Judeia, Samaria e até aos confins da terra. Na primeira pregação de Pedro, depois que o Espírito Santo foi derramado, se converteram cerca de 3.000 almas. Depois esse número elevou a 5.000. E Deus operava muitos milagres em Jerusalém, por meio dos apóstolos. Eles pregavam o evangelho no pórtico de Salomão, e eles partiam o pão e tomava suas refeições pelas casas. Então a obra do evangelho cresceu muito ali em Jerusalém. No entanto, eles não foram até Judeia, Samaria, aos confins da terra para pregar o evangelho. Eles continuaram ali em Jerusalém. A obra ali estava prosperando. Então aconteceu um incidente. Ananias e Safira, no capítulo 5 de Atos, depois que viram Barnabé vender uma propriedade e ofertar tudo, ele era um homem justo, temente a Deus e um discípulo precioso. Ananias e Safira também venderam a propriedade, mas eles infelizmente
tiveram um plano no seu coração que desagradou ao Senhor. Eles mentiram ao Espírito Santo. E vocês sabem o que aconteceu. Eles morreram debaixo do juízo de Deus e aquilo gerou um dano terrível à igreja. Quando chegamos no capítulo 6, houve uma murmuração das viúvas dos gregos porque estavam sendo desprezadas pelas viúvas dos judeus. Então começaram a surgir problemas na igreja em Jerusalém. Primeiro, com a morte de Ananias e Safira, as pessoas agora tinham medo de chegar até perto dos apóstolos, com medo de morrer também. Depois surgiu um problema com as viúvas, é claro que não necessariamente foi um problema negativo, mas o meio dos apóstolos delegar alguns irmãos como diáconos para cuidar desse importante serviço. Porque até então, aqueles que vendiam as suas propriedades, traziam as suas contribuições, eles colocavam nos pés dos apóstolos. Mas os apóstolos foram chamados para o ministério da palavra e não para cuidar das mesas. Então, quando as viúvas reclamaram no capítulo 6, eles falaram: não é razoável que nós venhamos abandonar o ministério da palavra e oração para servir as mesas. Então eles separam 7 varões, estabelecem sobre aquele importante serviço, impõem as mãos sobre eles. Agora a palavra do Senhor multiplica-se ali em Jerusalém ainda mais, e grande número de sacerdotes obedeciam à fé. Mas quando chegamos no capítulo 8, irrompeu uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. Um daqueles 7, que era Estevão, começou a pregar a palavra com muita autoridade, sabedoria, cheio do Espírito Santo. E aqueles anciãos judeus da linhagem do judaísmo não resistiram e eles apedrejaram Estevão. E as roupas daqueles que mataram Estevão foi colocado aos pés de um jovem chamado Saulo. Saulo era um proeminente, homem do judaísmo. Depois que isso aconteceu, Saulo agora começa a perseguir a igreja. Está no capítulo 8 de Atos. E ele entrava pelas casas, arrastava homens e mulheres e encerrava na prisão. Então irrompeu uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. Depois Pedro chega até Jope e a obra do Senhor continuou avançando. Mas aquela perseguição foi um meio do evangelho se multiplicar e expandir para outros lugares. Se eles não foram voluntariamente, a perseguição os obrigou a igreja de Deus ser espalhada por muitos lugares. No entanto, os apóstolos permaneceram em Jerusalém. Capítulo 8 diz que todos foram dispersos, com exceção 2 apóstolos. Ora, se os apóstolos eram homens como a boca de Deus, nós vamos ver que Deus agora passou a usar cristãos simples. Então chegamos no capítulo 11, o versículo 19, e diz que os que foram dispersos a partir da perseguição, que começou com a morte de Estevão, quer dizer, uma coisa negativa, uma obra maligna, Deus transformou num instrumento para que o evangelho chegasse em muitos outros lugares que pelos 12 apóstolos até então não havia chegado. O judaísmo ainda era algo muito forte na cultura ali em Jerusalém e ao redor de Jerusalém. Mesmo os cristãos que receberam o Senhor Jesus Cristo ainda estavam misturados entre cristianismo e judaísmo. E a perseguição foi um meio de purificar essa mistura. Porque no começo em Jerusalém ainda é possível ser cristão e praticar o judaísmo. Mas depois que a perseguição foi aumentando, você vai chegar, por exemplo, no livro de Hebreus, e você vai encontrar que não é possível mais você ser um cristão e praticar o judaísmo ao mesmo tempo. O judaísmo era uma religião oficial e reconhecida pelo Império Romano. O Império Romano governava toda aquela região. Mesmo o povo de Deus, no contexto da lei, estava debaixo do Império Romano. Quando você confessava que Jesus é o Senhor, você está dizendo que Nero não é o Senhor. Se Jesus é Deus, Nero não é Deus. Então havia uma perseguição terrível naquele tempo. Herodes foi comido de bicho no capítulo 12 de Atos. Porque o povo deu a ele a glória que pertencia ao Senhor e ele recebeu. Então, queridos, naquele tempo havia mistura ainda, mas o evangelho estava prosperando. E às vezes olhamos os problemas e parece que, digamos, o evangelho não vai prevalecer. Os problemas parecem que não cessam. Mas você vai encontrar que, como haviam promessas, o Senhor prometeu que edificaria a sua igreja, as portas do Hades não prevaleceriam contra ela. Deus transformou o mal num instrumento de bem.
Hoje mencionava Lutero, quando foi preso no período da Reforma. Ele diz que até o diabo é o diabo de Deus, porque foi no meio da sua oposição, perseguição, tribulação, que os seus olhos foram abertos e ele entendeu a compreensão da justificação pela fé, no período em quando ele estudava o livro de Romanos, e muita perseguição que os irmãos tiveram também naquele período da Reforma e depois contribuíram para a expansão do Evangelho. Sempre foi assim. O sangue dos mártires foi a semeadura do Evangelho. Aqui Estevão morreu, uma testemunha do Senhor. E nós vamos encontrar que até isso foi um meio de Deus falar ao coração de Saulo. Porque mais adiante, você vai encontrar que Saulo, respirando essa ameaça, depois do capítulo 8, ele partiu para Damasco para perseguir os cristãos, recebendo carta lá dos sumos sacerdotes e dos anciãos. Enquanto ele está no caminho, ele viu uma luz ao meio-dia, mais resplandecente que o sol. Ele caiu por terra e ouviu aquela voz em aramaico: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Dura coisa é você recalcitar contra os agrilhões. Era o próprio Senhor Jesus falando para ele que aquele povo simples, que aquele povo ainda misturado que ele estava perseguindo, era a extensão do corpo de Cristo, era a igreja do nosso Senhor. E ninguém vai poder prevalecer contra a igreja do Senhor. Agora Paulo tem os seus olhos abertos, ele vê o Senhor glorificado e ele vê o que é o corpo de Cristo. Então ele fica ali em Damasco por 3 dias e ele foi descido pelas muralhas da cidade de Damasco, amarrado num cesto. Ananias, que era um discípulo, simplesmente um discípulo, ele ouviu o Espírito Santo falando com ele, para ele ir lá procurar Saulo. Falou: mas logo, Saulo, temos ouvido falar muitos males que esse homem tem feito contra o nome do Senhor. Vai, porque ele é para mim um vaso escolhido. Ele vai levar meu nome em muitos lugares e eu vou mostrar o quanto é necessário ele padecer pelo meu nome. Você imagina, Ananias era só um discípulo, então Deus pode usar qualquer um de vocês, qualquer um de nós. E Ananias foi. Quando ele encontra Saulo, ele fala: irmão Saulo. Ele já viu que Saulo, aquele grande perseguidor, ele se tornou num cristão. O Senhor que te apareceu no caminho de Damasco me enviou. E agora ele fala para Saulo, impõe as mãos sobre ele, ele é batizado, as escamas caem dos seus olhos, e Paulo agora vai dar testemunho do Senhor. Mas quando ele chega em Jerusalém, os discípulos não recebem o testemunho de Saulo. Os discípulos da igreja tinham medo de Saulo porque sabia que Saulo havia perseguido muito a igreja. Então o que aconteceu? Barnabé, seu nome significa filho da consolação, ele se aproxima de Saulo e fala para os apóstolos como Saulo teve uma experiência com o Senhor e falava de Jesus de maneira extraordinária por onde ele passou, em Damasco e nos demais lugares. Agora em Jerusalém. Agora Saulo é recebido, mas ele não tem muito futuro ali. Mais adiante ele diz que o Senhor falou para ele: Saulo, sai daí porque eles não vão receber o seu testemunho. Mas Senhor, ele sabe que eu persegui o seu nome. Ele sabe que eu persegui os cristãos. Vai para os gentios, vai para outros lugares, eu vou te enviar. Eles não vão receber o seu testemunho. Às vezes o Senhor está usando pessoas no lugar e as pessoas não recebem o seu testemunho. Então Paulo vai para a Arábia e fica um tempo lá no deserto sozinho. E Paulo conhecia muito bem o Velho Testamento. Paulo era um poliglota. Ele foi criado aos pés de Gamaliel. Ele falava aramaico, falava o grego, falava o hebraico, conhecia poesia, arqueologia, conhecia matemática. Paulo era um homem gigante na cultura da época, mas não receberam o seu testemunho. E agora ele fica ali. Depois ele vai para Tarso, que era a sua cidade natal. Agora o evangelho chegou aqui. Claro que se a gente olhar a sangue frio, poxa, Pedro ser um líder proeminente lá em Jerusalém, ele era só um pescador. E também João, e também Tiago. Talvez o melhor líder possível para representar a obra do Senhor em Jerusalém era Paulo, que era um homem totalmente capacitado e um homem recomendado pelo judaísmo. Mas o Senhor não faz assim. O homem vê a aparência, Deus vê o coração. Deus escolheu as coisas loucas desse mundo e as que não são, e as desprezíveis, para confundir aquelas que são.
Deus não conta essencialmente com a sabedoria, com a grandeza, com a capacidade humana de alguém. É a sua escolha. Deus escolheu pessoas simples. Claro que ele escolheria Paulo, mas ele precisava quebrantar Paulo primeiro. Então Paulo foi rejeitado. Que interessante isso, né? Às vezes olhamos alguém segundo a carne, nossa, é ele. E você vai ver que não é ele. E aí o que acontece? O evangelho chegou. Capítulo 11, 19. Os que foram dispersos a partir da perseguição que começou com a morte de Estevão se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra a não ser aos judeus. Mesmo depois da perseguição ainda havia preconceito. Eles entendiam que o povo judeu era um povo mais elevado. Os gentios eram considerados aqueles animais imundos. Realmente eles não eram a favor de que a salvação chegasse até essas pessoas. Olha, amados, um dia Pedro chegou ali na região de Jope, estava na casa de um Simão curtidor. Enquanto isso, um anjo apareceu a Cornélio, centurião da corte italiana. Falou: Cornélio, suas ofertas, suas esmolas, seus sacrifícios, suas orações têm chegado até o Senhor. Manda a Jope chamar a Simão Pedro, que está na casa de um Simão curtidor. São dois Simão, não confunda. E o Pedro está lá entregando o seu jejum, aproximadamente na hora do almoço, ou um pouco mais. Ele viu aquele céu aberto, um lençol vindo amarrado pelas quatro pontas, cheio de animais imundos, quadrúpedes, répteis, aves de rapina. E o Senhor falou aquela voz a Pedro: Pedro, mata e come. Mas Pedro falou: não, Senhor, porque nunca coloquei na minha boca, nunca comi coisa comum ou imunda. Isso se repetiu por 3 vezes. Você imagina, Jesus é o Senhor, Pedro foi chamado para ser um discípulo, mas ele fala: não, Senhor. Que problema, porque Deus havia dado as chaves do reino para Pedro, e Pedro fala: não, Senhor. Ele usou as chaves do reino primeiro no capítulo 2 de Atos, pregando aos judeus. Se converteram cerca de 3.000 almas. Mas o evangelho é o evangelho para todos os povos. Mas na hora de pregar aos gentios, não, Senhor. A visão era estranha, mas a voz era de Deus. Você tem que obedecer ao Senhor, mesmo que você não entenda tudo no começo. Pedro só entendeu depois que ele obedeceu. Isso mostra que mesmo um apóstolo como Pedro ainda estava num processo de transformação. Infelizmente somos assim. Nós queremos entender as coisas porque temos a tendência de controlar as coisas. Mas nem sempre o Senhor vai nos explicar, porque Ele é a cabeça e não nós. Nós tão somente temos que obedecer ao Senhor. E o que aconteceu? Então, os soldados enviados por Cornélio chegaram lá chamando Pedro. O Espírito Santo falou para ele: Pedro, tem homens te chamando. Vai sem perguntar coisa alguma. Em outras palavras, fique quietinho. Aí lá vai Pedro. Quando chega na casa de Cornélio, Cornélio chamou um bocado de vizinho, né? Falou: olha, vocês sabem que não é razoável um judeu entrar na casa de gentio e comer com eles. Em outras palavras, vocês não valem nada, vocês são aqueles animais imundos. Mas Deus me mostrou para não considerar impuro o que ele purificou. Então ele começa a pregar e antes de terminar o Espírito Santo cai sobre os gentios. E eles começam a falar em línguas e agora Pedro fica surpreendido. Poderemos impedir ou deixar de batizar em águas aqueles que receberam o dom do Espírito Santo como a nós? E aí eles foram batizados. Mas agora quando Pedro volta à igreja em Jerusalém, o que aconteceu? A igreja, os demais companheiros de Pedro, apertam ele na parede e falam: então você entrou na casa de gentios e comeu com eles? O que você está achando que você é? Você está mudando a tradição? Você nem tomou conselho conosco? Então eles eram institucionalizados, eles eram religiosos. E agora Pedro tem que explicar, fazer uma exposição, resumindo: não fui eu. Eu estava na casa de Simão, eu tive uma visão, eu também não queria. Não fui eu. Eu só obedeci o Senhor. E agora, quando eu estava pregando, o Espírito Santo caiu sobre eles. Como é que nós vamos fazer? E aí eles entenderam que o dom de Deus também foi aos gentios. Mas mesmo assim, agora esses que chegaram aqui não queriam anunciar o Evangelho aos gentios. Ou seja, se depender de nós, como que a obra de Deus vai prosperar? Nós somos tão cheios de opiniões, tão cheios de manias, tão controladores.
Então, enquanto os apóstolos ficaram em Jerusalém, houve essa perseguição e gente comum chegou na terra dos gentios, e mesmo aqueles discípulos de Jesus que eram envolvidos com o judaísmo não queriam anunciar o evangelho aos gentios. Aí o que aconteceu? Versículo 20. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o Senhor Jesus, ou o evangelho do Senhor Jesus. Quando eles anunciaram o evangelho, o que diz o próximo versículo? A mão do Senhor estava com eles e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. Oh, irmãos, quando nós pregamos o evangelho, a mão do Senhor está conosco. A mão do Senhor opera milagres. Às vezes as pessoas perguntam para mim: Gerson, por que será que não temos tantos milagres, cura, algo sobrenatural? Mas o Senhor falou no capítulo 16 de Marcos, mandou-lhes pregar o evangelho em todos os lugares e a toda criatura, e diz que esses sinais seguiriam aqueles que crescem. Em meu nome vocês vão expulsar demônio, em meu nome vocês vão curar os enfermos, em meu nome vocês vão poder pisar serpentes e escorpiões, mesmo se beber alguma coisa mortífera, não vai fazer nada de mal a vocês. Mas isso é uma promessa para aqueles que estão indo pregar o evangelho, e é uma promessa para aqueles que ouviram o evangelho. Mas se não anunciamos o evangelho, nós é como que estivermos fechando a boca do Senhor e amarrando as mãos para ele operar milagres. O livro de Marcos diz que eles saíram pregando o evangelho, e sabe o que mais que diz? Que o Senhor ia cooperando com eles, operando milagres enquanto eles pregavam. No começo os discípulos cooperavam com Jesus, agora é Jesus que está cooperando com eles. Não é maravilhoso isso? Percebe a diferença? Porque eles têm agora a vocação, a responsabilidade, o chamamento de pregar o evangelho. O Espírito Santo foi derramado sobre toda a carne. Quando estamos pregando o evangelho, é como o início do livro de Gênesis. A terra está sem forma e vazia. O Espírito de Deus para sobre a face das águas. Então veio a palavra de Deus: haja luz. E o que aconteceu? Houve luz. O Espírito Santo está aí. Quando nós pregamos o evangelho, o Espírito Santo trabalha no coração das pessoas, gera arrependimento, convencimento de pecado, e Deus opera milagres. Quando eles pregaram o evangelho, a mão do Senhor veio sobre eles, e grande parte de pessoas, uma multidão de pessoas crendo, se converteram, não a mais um movimento, uma religião, a uma liderança. E esse tem que ser o nosso encargo: as pessoas se converteram ao Senhor Jesus Cristo. Não é para lá, para cá, é ao Senhor. É anunciar o evangelho daquele que morreu, ressuscitou, e ele soberanamente está sentado à direita do Pai e tem toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, ide, prega o evangelho, façam discípulos. Ensine a eles a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado. Vão! E como eles não foram, vê perseguição. E nós temos ido. Irmãos, se o Senhor estiver nos abençoando com saúde, com família, com trabalho, com dinheiro, torne-se mais e mais um mordomo do Senhor. Não deixe essas coisas te embaraçar. Porque se embaraçar, pode ser que Ele permita uma perseguição. Pode ser que Ele permita alguma coisa que vá tratar com o nosso orgulho, com o nosso individualismo. Mas Ele não quer, penso, exatamente que seja assim. Ele quer que sejamos voluntários e possamos consagrar tudo ao Senhor para o evangelho do Senhor ser pregado. Como isso é bom. Houve um jovem chamado William Carey que queria pregar aos índios, aos indianos, na Índia. E os pastores mais velhos falaram: não, se Deus quiser fazer alguma coisa, Ele que faça. Porque eles não tinham essa visão clara sobre o ID. Mas esse fogo no coração desse jovem prevaleceu e ele foi. Ele foi considerado o pai das missões contemporâneas. No futuro ele pôde falar: a obra de Deus é feita por aqueles que vão, por aqueles que oram e por aqueles que contribuem. Porque se você não vai, mas se você contribui com as suas ofertas, você está indo quando eles estão indo.
Então, quão formosos são os pés daqueles que anunciam o Evangelho, aqueles que anunciam a paz. Uns têm um chamado para ir, outros também têm um chamado para pregar. Todos, mesmo que não sejamos evangelistas, mas podemos cooperar com a obra do Evangelho e cooperar financeiramente com isso. Esses aqui, irmãos, não eram grandes obreiros, não eram apóstolos, eram cristãos simples. O que eles fizeram? Como William Carey, eles abriram sua boca. E aí diz as Escrituras, a mão do Senhor estava com eles e muitos crendo se converteram ao Senhor. Os problemas provavelmente continuaram, porque nós vamos ver no capítulo 15 de Atos, que depois que a obra do Senhor, o Evangelho chegou em outros lugares, alguns cristãos judaizantes foram para aquelas igrejas e pregaram assim: se vocês não circuncidar, vocês não podem ser salvos. Aí tiveram que ir Barnabé e Paulo lá para Jerusalém, sentar com os apóstolos, os presbíteros, para examinar o que deveria fazer. Até que eles concordaram e escreveram uma carta para serem lidas em todas as igrejas dos gentios, de que eles criam, de que não deveria sobrecarregar os novos cristãos com outra coisa, a não ser que eles se abstessem da prostituição, dos ídolos, da carne sufocada e do sangue, porque cremos que somos salvos pela graça de Deus como os demais. Mas você vê que ainda haviam problemas com o judaísmo. Irmãos, não foquem em problemas. Vão na raiz dos problemas, mas foquem na pregação do Evangelho. Alguns ficaram enrolados com os problemas. Deus usou gente simples e levantou um novo mover naquele tempo. E nós vamos encontrar que Jerusalém é o centro da obra a partir dos 12 apóstolos, lá em Jerusalém, mas Antioquia se tornou o centro da obra de um novo mover. Agora são ministérios, mas do Espírito Santo. Os 12 eram apóstolos do Cordeiro, mas nós vamos ver apóstolos do Espírito Santo a partir de Atos. Muita gente creu no Senhor. E aí o que aconteceu? A notícia dessas coisas, versículo 22, chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. Então haviam irmãos em Jerusalém que ouviam. Porque pode ser que às vezes estamos tão presos com a nossa responsabilidade local que esquecemos que o corpo de Cristo é um. E às vezes esquecemos que se a obra do Evangelho está crescendo em outros lugares, nós também devemos orar e apoiar, porque o corpo de Cristo e a obra de Deus é uma só. Eles ouviram. E o que eles fizeram? Eles enviaram para lá Barnabé. Vocês estão vendo? O ministério está multiplicando. Quando ele chegou, o que Barnabé viu ali? O que diz a sua Bíblia? Por isso que Deus enviou Barnabé. Barnabé, o significado do seu nome é filho da consolação. Barnabé era um homem de bem, cheio do Espírito Santo e era generoso. Quando Barnabé chegou, ele não focou em problemas. Claro que eles eram muito novinhos, haviam muitas coisas para serem feitas ali. Mas o que Barnabé viu? A graça de Deus. E é isso que temos que aprender. Quando Deus começa a fazer algo no lugar, nós devemos procurar ver a graça de Deus. E procurar trabalhar a partir da graça de Deus. Se uma criancinha nasceu, por ela ser bem novinha, é normal na consciência dos pais e até com alegria que eles gorfem, que arrotem, que troquem a fralda e eles fazem aquele cocôzinho. Tudo é engraçadinho. Agora, se passar um dia, 2 dias sem fazer nada, você acha que o pai vai ficar feliz e a mãe? Não é normal. Então tem coisas no princípio de uma infância da igreja, de um novo mover, que é completamente normal. Isso não é defeito. Isso é normal no início de que a obra do Senhor está sendo plantada ali. E foi isso que Barnabé entendeu. Ah, mas se você pegar irmãos religiosos do judaísmo, os judaizantes vão querer sobrecarregar os novos cristãos, o novo mover do Senhor, com muitas coisas que são ultrapassadas. Não que a Bíblia mudou. Não, a Bíblia nunca muda, não podemos ir além e nem ficar aquém. Mas a forma de Deus trabalhar, Ele é soberano. E só Ele tem as rédeas, a direção de como Ele vai trabalhar em cada lugar. Aqui Deus trabalhou de uma forma diferente. Ah, Barnabé viu a graça de Deus. Que coisa maravilhosa. E diz as Escrituras
que ele ficou alegre. Ele ficou feliz quando ele viu a graça de Deus. E exortava a todos que com firmeza de coração permanecessem no Senhor com propósito de coração. Barnabé era um homem de bem, cheio do Espírito Santo. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Oh, irmãos e irmãs, precisamos hoje de homens cheios do Espírito Santo. Homens bons, homens que não estejam apontando as nossas debilidades, nossa fraqueza, os erros que cometemos, se porventura cometemos, mas que sejam cheios do Espírito Santo e de fé, de que apesar de tudo que está acontecendo em Jerusalém e em outros lugares, inclusive apesar da perseguição, porque a perseguição continuou, Deus tem o seu caminho para glorificar o seu nome. Nós devemos ministrar fé e encorajar os irmãos. O que aconteceu depois, no versículo 25? Depois Barnabé foi para Tarso à procura de Saulo. Quanto à humildade e ao mesmo tempo quanto quebrantamento, que visão de ministério, de entender que ele tem uma parcela, mas que ali precisava de um outro tipo de ministério que ele não tinha, mas que Saulo, que um dia ele cooperou com Saulo, introduzindo ele a Jerusalém, tinha esse ministério. Esse, infelizmente, tem sido uma debilidade na obra do Senhor. O Senhor está usando pessoas e elas acham que às vezes não precisam de ajuda, ou que são suficientes. E às vezes a obra do Senhor que começou de maneira tão rica é atrofiada, porque a obra de Deus é cumulativa, sendo complementada por outros também. Barnabé foi humilde, reconheceu, não quis andar sozinho. Então ele pediu ajuda. Saulo era um mestre, Saulo era um homem cheio da palavra do Senhor. E Barnabé entendeu que uma igreja nova precisa muito do ministério da palavra. Se você começar uma casa, por onde você vai começar? Você tem que ter uma boa planta, você tem que ter um bom arquiteto, engenheiro, e você começa lançando fundamentos no terreno certo. Nós precisamos dos fundamentos da palavra de Deus. Precisamos estar debaixo no fundamento certo da palavra do Senhor. Precisamos de irmãos com visão espiritual, para que haja uma edificação adequada. E foi isso que Paulo fez, junto com Barnabé. E o que aconteceu agora, diz que quando o encontrou, versículo 26, levou para Antioquia. Ô Saulo, vem nos ajudar. Você imagina isso, irmãos, que coisa maravilhosa. E durante um ano inteiro se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Graças a Deus pelo louvor, graças a Deus pelos dons, graças a Deus pela comunhão, graças a Deus pela mesa, graças a Deus por tudo. Lembrem-se da prioridade da palavra do Senhor. Todas as demais coisas derivam disso. Deus enriquece a sua igreja com todos os dons, serviços, com toda a graça, mas tudo isso deve ser encaminhado pela palavra do Senhor. Como o inimigo é sutil, e se a gente não estiver debaixo da palavra, as coisas podem cair para um outro extremo, para um desvio, e Barnabé cuidou disso. Eles ensinaram, precisamos ser treinados, precisamos ser fundamentados. Os varões precisam levar uma vida séria com a palavra do Senhor. Trabalhem nos seus trabalhos profissionais, ganhem dinheiro o melhor que vocês puderem, sejam os melhores profissionais que vocês puderem, treine seus filhos para ser o melhor que puderem, mas lembre-se, em primeiro lugar, o reino de Deus. Amém. Se o seu trabalho não te deixa tempo nem para você ler a Escritura todos os dias, meditar na palavra, tome cuidado. Eu sei que há momentos que precisamos trabalhar muito, estudar muito, mas lembre-se do seu chamamento prioritário. Você pode ser um engenheiro, na verdade você é um sacerdote disfarçado de engenheiro. Já já esse tempo vai passar. Você pode ser um professor, você é um servo do Senhor e Deus te usa ali enquanto você está ali. Seja um empresário, mas use a sua empresa para você ganhar o máximo de dinheiro que você puder, para você ficar mais livre. Porque o grande problema quando começamos a ganhar dinheiro é querer ganhar mais dinheiro. E ninguém pode servir a Deus e a Mamon.
Faça o seu dinheiro trabalhar para você, porque precisamos de muitos Saulo, de muitos Barnabé, de muitos irmãos e de muitas irmãs. Mas qual a debilidade do nosso tempo? Quase todos nós estamos embaraçados com as coisas desse mundo. E às vezes não temos nada para contribuir com a edificação da casa do Senhor. Eles ensinaram numerosa multidão. Então temos aqueles que ensinam e temos aqueles que têm fome pela palavra do Senhor. Que Deus possa abrir muito o nosso apetite pela palavra do Senhor. E em Jerusalém, e em Antioquia, os discípulos foram chamados pela primeira vez de cristãos. Você vê que nem em Jerusalém isso aconteceu. Alguns acham que foi um apelido pejorativo, pequenos cristos. Outros já pensam que eles se pareciam com Jesus, de uma forma ou de outra. A vida daqueles cristãos impactou a sociedade em Antioquia. Eles não apenas eram crentes, eles eram as cartas de Cristo vivas e lidas por todos os homens por onde eles estavam. Não é uma questão de se reunir num dia ou 2 dias, é uma questão de viver a vida do reino de Deus em todos os lugares, em todos os momentos, e entender que nós servimos o Senhor em todo instante e devemos estar orando para que o Senhor possa nos usar. Irmãos, Deus começou uma obra tremenda ali. E sabe o que aconteceu? Diz assim o próximo versículo: naqueles dias, alguns profetas foram de Jerusalém para Antioquia. Quando temos uma igreja crescendo, a porta da palavra, o cabeça soberano da igreja, pode guiar outras coisas para a obra de Deus avançar. Agora Deus enviou profetas ali. E apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria grande fome em todo o mundo. Essa fome veio nos dias do imperador Cláudio. Você imagina? Jerusalém era farta, não havia necessidade entre eles. Mas agora Ágabo está dizendo que viria uma grande fome. Irmãos, eu tenho falado com irmãos em Cuba, tenho lidado com irmãos em Venezuela. Quem diria que a Venezuela, um país rico em petróleo, que é o ouro negro, 30 anos atrás era um fluir de riqueza. Hoje está devastada com socialismo, comunismo, e as pessoas estão passando fome. Temos irmãos, temos famílias. O salário mínimo recentemente lá, sabe quanto era? $2,50. Quanto está o dólar hoje, Davi? 5? 5 e pouquinho. Não dá R$15. Por misericórdia, com alguns irmãos que têm um coração de repartir, temos enviado ofertas de tempo em tempo para lá. Eu posso enviar o vídeo do agradecimento desses irmãos. Um obreiro foi enviado para casa 2 vezes para morrer. Os médicos mandaram ele para casa. Você imagina isso? O governo destruindo, devastando por causa desse espírito socialista. Não tinha água potável para os irmãos beberem. Um deles pegando água da rua. Ao beber, estava infectado com urina de rato, pegou uma doença, o irmão estava morrendo, porque não tem medicamento. O filho de um obreiro com os olhinhos virando, estava passando fome. Nós abraçamos essas famílias e queremos abraçar mais, porque para eles nós somos ricos. Agora estamos lidando com o irmão em Cuba. Vocês sabem o que está acontecendo em Cuba, não é verdade? Tem uma revolução, uma rebelião no bom sentido acontecendo lá, porque a sociedade não aguenta mais cerca de 62 anos debaixo do socialismo. Uma grande perseguição. Cuba é uma ilha. Há irmãos querendo fugir e não conseguem. Tem surgido perseguições na África, África do Sul, mataram o presidente do Haiti, Moçambique tem problema, e tantos lugares tem problema. Quem imagina que haveria uma perseguição? Nós temos irmãos nas regiões do Oriente Médio passando grande perseguição. Hoje, se você quiser acompanhar, existe um site chamado Portas Abertas. Nós temos pelo menos 50 países fazendo perseguição aos cristãos. Nós estamos aqui, ainda existe uma democracia, tranquilo, está ali um cafezinho, um biscoitinho. Nós nem imaginamos que pode irromper também um tempo difícil para nós. Não se agarre em nada nessa vida. O Senhor pode voltar, ou nós podemos ir, mas não crie raízes aqui. Nós não somos daqui. Estamos aqui só de passagem.
Vamos preparar os nossos filhos para o reino. E vamos ter um coração de servir o Senhor enquanto nós podemos. Uma grande perseguição. Haveria fome ali, mas veio fome. Olha, irmãos, o que aconteceu. Os discípulos, verso 29, cada um conforme as suas posses, resolveram mandar uma ajuda aos irmãos que moravam na Judéia. E eles o fizeram enviando essa ajuda aos presbíteros por meio de Barnabé e de Saulo. Agora essa igreja cresceu de tal maneira que no começo era Jerusalém que estava servindo e não havia necessitado. Mas agora é a igreja dos gentios de Antioquia que está suprindo a necessidade da Judéia. Deus pode fazer grandes coisas em algo tão pequeno que está começando, mas nós não sabemos os limites. Nós só precisamos ser fiéis e ter ouvido para ouvir o Espírito Santo. Por aquele tempo, o rei Herodes mandou prender alguns da igreja para os maltratar. E aí vai dizer que matou Tiago ao fio da espada. Depois mandou prender a Pedro. Era um tempo hostil. Mas encurtando, nós vamos no capítulo 13 para analisarmos algumas lições sobre a igreja em Antioquia. Capítulo 13 vai dizer: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, a saber, vamos contar quantos são? Barnabé, 1, Simeão, chamado Níger, 2, Lúcio de Cirene, 3, Manaém, que tinha sido criado com Herodes, 4, o tetrarca, e Saulo. Quantos temos? 5. No começo era Barnabé. Depois Barnabé chamou Saulo. Depois eles foram enviar uma oferta para Jerusalém. Quando eles voltaram, eles trouxeram João Marco. Isso está no versículo 25 do capítulo 12. É o último versículo do capítulo 12. Barnabé e Saulo, cumprida a sua missão, voltaram de Jerusalém, trazendo consigo também João Marcos, ou João chamado Marcos. Vocês estão vendo que eles estão multiplicando? Primeiro Barnabé chama Saulo. Agora eles recebem profetas de Jerusalém. Agora eles vão a Jerusalém levar uma oferta. E quando voltam atrás, João Marcos como cooperador. Agora você encontra uma igreja em Jerusalém e no lugar de ter só Barnabé ou Saulo com João Marcos, temos agora 5 profetas e mestres, ou seja, uma igreja que está multiplicando. Isso é uma igreja bíblica, normal, espiritual. E diz as Escrituras, no capítulo 13, versículo 2, enquanto eles estavam servindo ao Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse. Irmãos, a ideia aqui no pensamento original, que eles estavam ministrando ao Senhor, não é que eles estão pregando a palavra para a igreja, não. Sabe o que significa? Que esses irmãos separavam tempo para eles estarem jejuando e orando diante de Deus, analisando a palavra e procurando a mente do Espírito Santo em como prosseguir. Isso aqui é chamado de ministério ao Senhor. Será que nós precisamos disso nesse tempo? Será que os irmãos mais à frente têm tido um tempo, uma vez por semana, ou a cada 10 dias, para vocês gastarem uma manhã, um dia, para estar de joelho orando, considerando? Não simplesmente tratando de problema, mas buscando a mente do Espírito Santo, esquadriando as Escrituras, homens mergulhados na palavra de Deus. Vocês estão entendendo, irmãos? Se a obra de Deus vai avançar, precisamos de homens assim, para não estagnar a obra do Senhor. E quando eles estavam nesse ambiente, disse o Espírito Santo. Às vezes oramos, Senhor, fala conosco. Ok, mas será que estamos atentos ou estamos distraídos? Disse o Espírito Santo: separai-me agora a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Ele já havia falado com Paulo que ele seria um obreiro enviado, mas o tempo é agora. Ele se sujeitou ao Senhor e ele vai ser enviado pelo Espírito Santo através da igreja. Versículo 3, então jejuando e orando, impondo as mãos sobre eles, os despediram. Barnabé e Saulo, enviados pelo Espírito Santo,
É o Espírito Santo que está enviando, mas ele está enviando através da igreja. E a igreja tem ministério. E eles estão sendo enviados pelo ministério que representa toda a igreja. Eles não estão saindo em seu próprio nome. Eles não estão fazendo uma obra independente. Não, eles estão sendo enviados pelo Senhor através do Espírito Santo, usando a igreja que tem um ministério responsável, que vive uma vida diante de Deus, na palavra de Deus. Poderíamos dizer, pregação do Evangelho, as pessoas creram. Mas as pessoas creram, se tornaram discípulos. Discípulos foram treinados pela palavra. Discípulos treinados pela palavra cresceram nos dons espirituais. E eles crescendo nos dons espirituais, alguns passaram a ter ministérios. E desses ministérios, alguns foram enviados. E agora que eles foram enviados por uma obra extralocal. E nós vamos encontrar no capítulo 14, versículo 4, que agora eles já não são mais chamados de profetas e mestres. Mas o povo da cidade se dividiu. Uns eram pelos judeus e os outros pelos apóstolos. O que é um apóstolo? É simplesmente um vaso simples, fraco, mas que foi enviado pelo Espírito Santo. Um missionário, pode chamar do jeito que a gente quiser, mas eles foram enviados, e como nós precisamos disso hoje. No verso 14 desse capítulo, vai nos dizer: porém, ouvindo isto, os apóstolos Barnabé e Saulo. Você vê que é o Espírito Santo que está chamando. Aquela igreja produziu ministérios. Ah, mas se temos uma igreja que não treina pessoas, se não temos irmãos diante do Senhor com a palavra, se não estivermos sendo fundamentados com a palavra, irmãos, os dons não vão multiplicar. Quão difícil é como temos um irmão, outro irmão há muitos anos ali e não tem dons e ministérios se multiplicando. O Senhor espera que isso, a obra do Senhor venha a se expandir. E eles foram para muitos lugares, fundaram várias igrejas, estabeleceram presbíteros, voltaram de onde eles vieram, continuaram ensinando a palavra, viajaram de novo. Depois estiveram em Jerusalém para reparar as coisas em relação à doutrina. E tem um versículo que eu vou procurar terminar aqui. Depois que eles são usados para colocar em ordem a questão doutrinária sobre a salvação pela graça de Deus, foi escrita uma carta. E eles voltam para os gentios, para as igrejas dos gentios. E chegamos ao capítulo 15, versículo 30. Ora, os que foram enviados partiram para Antioquia, ou seja, foram enviados de Jerusalém pelos apóstolos e a igreja, foram enviados para Antioquia, cidade onde estava Paulo, Barnabé e seus colaboradores. E tendo reunido a comunidade, entregaram a carta. Qual carta? Que está no capítulo 15, que pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, não sobrecarregar os novos cristãos com outras coisas. Versículo 31. Quando a leram, ficaram muito alegres pelo consolo recebido. Judas e Silas, que eram também profetas, consolaram os irmãos com muitos conselhos e os fortaleceram. Que maravilha! Profetas viajando, consolando, fortalecendo os irmãos, aconselhando. A gente precisa parar, ter tempo, abrir as escrituras. Como que é isso? Como que é aquilo? Como nós podemos aprender juntos? Eles foram tão consolados e encorajados. Tendo se demorado ali por algum tempo, os irmãos deixaram que voltassem em paz aos que os enviaram de Jerusalém. Mas pareceu bem a Silas permanecer ali. Paulo e Barnabé demoraram-se em Antioquia, ensinando e pregando. Como que termina esse versículo? Pregando com muitos outros. Oh, meus amados. Primeiro Barnabé. Barnabé vai chamar Saulo. Depois vem profetas e tem um chamado Ágabo, chega até Antioquia. Agora eles vão para Jerusalém e voltam trazendo João Marcos. Agora encontramos 5 profetas e mestres no capítulo 13.
2 são enviados como apóstolos. E levam um novo cooperador chamado Silas. Eles fundam várias igrejas, estabelecem presbítero. Agora voltam. E eles vão viajar de novo. Mas antes de ir, eles estão ensinando a palavra. Mas eles estão ensinando a palavra com muitos outros. Isso é Antioquia. Muitos outros. Deus quer muitos outros. Deus quer que muitos possam se levantar. Muitos se dediquem ao ministério. Muitos possam estudar as Escrituras. E, amados irmãos, não apenas homens. Havia um casal chamado Priscila e Áquila, que eram cooperadores de Paulo. Eles aparecem 5 vezes, pelo menos, na Bíblia. 4 vezes o nome de Priscila está na frente. Parece que ela tinha mais dom do que Áquila. Só uma vez, quando fala da casa, ou do governo da casa, o marido vem primeiro, e eles não tinham problema com isso, porque não é uma questão de liderança, de posição, é uma questão de serviço. E você vai encontrar em Romanos 16 várias irmãs servindo, cooperando com Paulo e cooperando com os irmãos. Será que precisamos disso nesses dias? Muito. Então, queridos, os problemas haviam, mas Deus encontrou um novo caminho com cristãos simples em Antioquia. E ali se tornou uma nova base. E aí nós temos uma igreja num novo princípio. E dali saíram apóstolos, obreiros enviados pelo Espírito Santo. E aí Paulo tem as suas viagens, até que Paulo não volta mais. Mas nós sabemos que a obra do Senhor multiplicou em muitos lugares. Que vocês sejam encorajados, como a igreja em Antioquia. Não sejam intimidados por serem novos, por serem jovens, ainda que tem irmãos aqui que já tem alguns fiapos de cabelo branco. Não sei se o Sila pinta o cabelo, não sei o que acontece. Mas já conheço bastante tempo. Gente, eu morava na Rocinha quando eu conheci o Sila, 92 por aí. Não mudou muita coisa não, só ganhou uma barriguinha só, mas já tem uns cabelinhos brancos, né? A tinta não está fazendo mais efeito. O Luiz Cláudio também não é novo não, velho. Tem um bocado aí. Mas, amados, sejam firmes, perseverantes. Deixe os problemas. Não se meta nas coisas. Foque no Senhor. Deus tratará das coisas, mas Ele sempre quer encontrar um caminho para a sua obra poder avançar. Quando eu digo deixar os problemas, não quero dizer que vamos ignorar os problemas ou não tratar os problemas. Eu estou querendo dizer que tem coisa que não pertence a gente. E tem coisas que não vão ser resolvidas. Tem uma geração que às vezes chegou ao seu limite, ela vai ficar nisso aí. Muitos morreram lá no deserto e só alguns entraram em Canaã. Não vamos ficar parados, porque alguns estão vendo gigantes lá de Canaã e ficaram parados na incredulidade. Não, vamos fazer como Josué e Caleb. Nós vamos comer os gigantes como pães e vamos ficar fortes, cheios do Espírito Santo. Vamos pregar o Evangelho. Vamos servir o Senhor. Que Deus nos abençoe, nos fortaleça vocês, tenham bom ânimo. Que Deus os abençoe. Vamos orar ao Senhor?